Tem um termo que eu acho bem bacana, né? A gente sempre conversou e você sempre falou, cara, não existe detecção de mentiras. Essa frase, detecção de mentiras, você pega assim, cara, o meu primeiro vídeo em 2017 no canal chamado Desvendando a Mentira, uma série que eu comecei. Primeiro vídeo sobre a desonestidade. Eu abro o vídeo assim. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor Santos. Na época o canal não era nem conhecido. Então, queria começar dizendo aqui para você que quer estudar sobre detecção. Então, cara, não existe detecção de mentiras. E na época eu recebi uma chuva de hate. É mesmo? Não, como assim não? Mas e fulano? Já tinha uma galerinha meio despontada, né? E fulano, e cicrano, e beltrano. Como o Anderson bem pontuou, a gente entendeu então que é uma área cinzenta e não um preto no branco, né? Quando você fala detecção, você está assumindo que existe o que ser detectado. Por exemplo, detector de metal. Tá. Existe o metal. Então, quando eu coloco o aparelho, ele obviamente vai falar, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tem metal. Agora, como que você materializa de maneira mais objetiva e generalista a mentira? Como é que eu pego 1 quilo de mentira? E até onde foi a mentira? E até onde... Perfeito. Hoje, por exemplo, assim, olha, hoje eu acordei e fui tomar banho. Tipo, acordei, é verdade, fui tomar banho, é mentira, eu não tomei banho logo em seguida. Olha que engraçado, você fez até um complemento, você falou assim, não tomei, você pensou logo em seguida. Tá vendo? Lembra que ele falou de falsa memória? A gente vai pensar, a gente vai trazer... Eu tomei banho, mas não foi logo em seguida, é verdade. Então você vê como fica praticamente impossível de se usar o termo detecção de mentira, porque senão a gente cai justamente no que o Tamborim falou. Mas peraí, Vitor, então tudo que o Vilela acabou de falar, manda lá, crava. É verdade ou é mentira? E essa é uma grande problemática, né? De tentar falar sobre o tema, porque muitos vão presumir, até dando até um spoiler da pergunta do Rafael Marques, uma pergunta muito boa, muitos vão presumir que para eu chamar uma técnica, uma estratégia, para montar uma estratégia com base em ferramentas validadas, ela tem que cravar a resposta. Mas peraí, bichão, você vai me dar uma estratégia que vai cravar se o cara mentiu ou não, e aí eu vou dizer que isso é científico. E não é bem por aí. Nós vamos usar estratégia. Então, como não existe a detecção, o que a gente consegue fazer? A gente consegue desenvolver estratégias para serem utilizadas como ferramentas em um processo integrativo. Porque a avaliação da desonestidade, e quem fala isso muito bem é o Dr. Sérgio Sena, fundador do IBRAUC, Instituto Brasileiro de Linguagem Corporal. A avaliação do comportamento desonesto, ela é um processo integrativo que vai te dar mais qualificação de resposta, você vai ter uma resposta com mais precisão, quanto mais indicadores você se basear e mesclar suas estratégias. O que isso significa, Vitor, em linguagem mais direta? Significa que, se você quiser usar a estratégia de eu vou perguntar para minha namorada se ela me traiu, e se ela fizer medo, peguei. Peguei, porque medo, foi eu perguntar a traição, ela mostrou medo. Exatamente. Se você quiser ir por esse caminho, a sua precisão não só vai ser muito baixa, muito fora da realidade, como você vai estar ali refém da própria ideia que você está tentando levantar, que é a avaliação, porque você não está nem seguindo um processo. Entendi. Não existe uma bala de prata, não existe uma relação direta de 1 para 1. Então, o que existe são ferramentas para serem usadas em estratégia. Então, eu vou conversar com você. Cara, eu falei isso em qual vídeo? Foi do Dória. Falei, cara, do Dória. Na época que saiu aquele caso do Dória, suposta orgia, né? Estaria participando de uma suposta orgia. Eu falei, pessoal, primeira informação, eu falei isso no vídeo na época. Qual é o ano que esse vídeo está sendo publicado? É o ano de eleição do cara. Sim. Aí agora em 2022 saiu o laudo da PF dizendo que o vídeo não é manipulado. Então, conforme notícias, o vídeo seria verdadeiro. Em que ano que saiu o laudo? Ano de eleição. E aí você vai, na época assim, Vitor, então, 2018, vamos analisar o depoimento do Dória e cravar, mentiu ou falou a verdade? Eu falei, cara, isso é impossível. O que a gente pode fazer é tentar reunir informações de diversas áreas para tentar entender se a versão apresentada tem uma certa consistência com a realidade que a gente está testemunhando. E o que eu falei na época foi, olha, contatei pessoas que trabalham com machine learning, que fazem deepfake. Aparentemente nós temos regiões anatômicas que parecem similares às regiões anatômicas do Dória, com um banco de dados bem assim informal, bem informal mesmo, nada muito rebuscado. Falei de tudo e deixei um pedaço ali para falar da linguagem corporal. Mas olha só, eu busquei ferramentas para tentar entender se existe uma relação entre o que está sendo apresentado e a versão que está sendo contada. Mas virar e falar, cara, era ele?
Jamais. E aí você fala assim, beleza, Vitor, mas você fez o vídeo na época. Vídeo aparentemente não favorável, né, pra argumentação do Dória. E hoje, tralalá de anos depois, sai aí a matéria dizendo aí que a PF concluiu que o vídeo não é manipulado. Pô, então existe uma relação causal. A análise estava certa? Relação alguma, cara. Relação alguma. Até o Leucas tem uma explicação muito bacana sobre isso para falar de teoria da conspiração. Né? Porque não existe, cara, não existe uma relação causal. Eu não posso virar e falar assim, Vilela, fiz uma análise do cara em 2018, saiu X anos depois uma notícia e eu acertei. Não, cara, peraí, qual foi o jornal que saiu essa notícia? Eu fiz um vídeo exatamente sobre isso. Eu falei, olha, vamos pegar um caso que eu analisei no canal e que muita gente tem enchido o saco dizendo acertou. Como que não dá para falar acertou? Metaforando. Como que isso não existe essa frase? Metaforando estava certo. Como que isso é um meme e só? Né? Não existe. A não ser que eu esteja jogando Among Us. No Among Us a relação é direta. O cara me enganava e falava, mano, você mentiu, você é o assassino, você morreu, né? Você era o assassino mesmo. Fácil, né? Era direto. Pensa o seguinte, o caso em questão foi o caso daquele Padre Robson. Se eu não me engano, é um caso que ainda está em julgamento. Padre Robson, na época, estava sendo acusado de desvio ali, de lavagem de dinheiro. A versão contada por ele era que ele precisava de um dinheiro X, ele conseguiu um valor X vezes maior que esse valor inicial para construir uma basílica, enfim, para fazer uma construção religiosa. Essa construção nunca foi terminada, mas a PF ali observou várias movimentações em contas ali, supostamente testas de ferro, né, supostamente laranjas ali, e atribuíram a ele como ali o crime de lavagem de dinheiro. A defesa, na época, disse que não, que isso estava errado, que tudo ia se provar. E eu fiz uma avaliação, na época, do conteúdo da mensagem verbalizada. Eu falei, olha, não tem muita coisa a gente falar, é uma declaração estruturada claramente por um advogado, então vamos observar o conteúdo da mensagem. E fiz uma avaliação ali, um vídeo para fins de entretenimento mesmo, falando, olha, aqui tem isso, tem aquilo, isso pode ser usado, isso é usado em tal ferramenta, tal estratégia. Você tem aqui um especialista só nessa área para falar muito melhor do que eu. Então eu falei, olha, dá para usar isso, dá para usar aquilo, beleza. X anos depois vem aí a notícia da PF. Conseguiram um áudio do cara conversando ali com pessoas próximas dele que são também investigadas, dizendo, putz, cara, mas se me pegarem nisso aí ferrou, porque aí sim que vai dar como mandante, porque eu sou o mandante, parafraseando, não foi justamente isso, mas foi algo assim, o cara confessando. Você tem a frase, eu sou o mandante, eu sou o cabeça, tal. E aí o público foi empolvoroso. Ah, mas lá atrás, metaforando e tal. Mas veja bem, na mesma semana saiu uma notícia, em um grande site também de notícias religioso, dizendo, olha só, a defesa do cara está dizendo, está provando, está aqui mostrando de maneira legal que a investigação, o processo de IP que foi ali estabelecido, não seguiu meios legais para obtenção desse material, dessa evidência. Então a gente cai, legalmente dizendo, na teoria da árvore dos frutos podres. Todo montante ali de evidências deve ser descartado, porque foi obtido de forma ilegal. Então, calma aí, metaforando, nada a ver o que você falou. Então, você entende qual foi o jornal que publicou a notícia, o que a análise falou. A análise foi multidisciplinar. Não foi. A análise, no caso, era um vídeo de entretenimento. Não era nenhuma análise, já começa por aí. Então, cara.